Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que você possa abrir a sua Bíblia na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 25 a 29, dando continuidade aos nossos estudos na carta aos Romanos. Assim, finalizando na noite de hoje este capítulo. Amém? Diz a palavra do Senhor, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, embora no desenrolar do texto nós vamos usar a revista atualizada com os irmãos. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei, e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Amém? Meus irmãos, precisamos relembrar algumas coisas sobre esta porção de Romanos que estamos estudando, em especial aquela que está indo do verso 18 do capítulo 1 até o verso 20 do capítulo 3. E Paulo tem alguns propósitos em mente em escrever esta porção específica, como tem para escrever qualquer outro texto assim feito. E podemos resumir isto em dois propósitos principais. Primeiro, Paulo queria, a partir desse texto de Romanos 1:18 a 3:20, convencer aos seus leitores sobre a universalidade do pecado. Ou seja, Paulo argumenta de forma convincente de que o pecado está presente em toda a raça humana. Este é um objetivo que ele tem. Convencer tanto judeus quanto gentios de que todos são pecadores diante de Deus. Um outro propósito maior encontrado nesta porção é o de convencer os seus leitores de que eles não apenas são pecadores, mas de que o pecado os colocou debaixo do juízo de Deus. E Paulo usa muitos e muitos argumentos para enfatizar que tanto judeus quanto gentios, por serem pecadores por nascimento, estavam debaixo do reto juízo de Deus. E nós já vimos que no capítulo 1, o apóstolo enfatiza o estado de pecado e perdição dos gentios, ou seja, de todos aqueles que não eram judeus, e que isto os fazia merecedores da ira e do juízo de Deus sobre eles. Paulo gasta um argumento considerado a partir do verso 18 até o final do capítulo 1, relatando algumas das devassidões do povo gentil, como uma forma de encurralá-lo, para dizer para eles, para convencê-los: vocês são pecadores, o pecado de vocês os colocou debaixo da ira de Deus. E é claro que o objetivo deste convencimento não era apenas, de certa forma, atormentá-los, porque sim, meus irmãos, é atormentador saber que você está debaixo do juízo de Deus. Mas era também uma forma de atraí-los até a graça de Cristo Jesus. A única forma pela qual o pecador pode ser salvo da ira divina.
E nós estamos vendo no capítulo 2 que o apóstolo vem persuadindo agora os judeus de que eles eram tão pecadores quanto os gentios e por isso mereciam também a ira de Deus tanto quanto os gentios. E sabe por quê? Paulo vem argumentando, vem persuadindo os judeus quanto a isto. Porque quando Paulo escreve o capítulo 1, em especial a partir do verso 18, relatando alguns pecados típicos da nação gentílica da sua época, certamente os judeus estavam concordando com Paulo, mais ou menos assim: Paulo, você está certo. Estas pessoas são pecadoras. Paulo, você está certo. Eles merecem a ira de Deus. Eles têm que serem lançados no inferno. Eles têm que serem condenados por causa dos pecados deles, Paulo. Pensariam os judeus quando Paulo escreveu o capítulo 1. E isto porque esses judeus, eles se viam melhores do que os gentios. Mas Paulo vai mostrar que em ambos os casos, estes pecadores deveriam buscar refúgio na salvação que há na pessoa de Jesus, porque tanto uns quanto outros eram pecadores e estavam debaixo do juízo de Deus. E na mensagem anterior, capítulo 2, versos 17 a 24, nós vimos que Paulo destrói duas perspectivas que os judeus tinham, que enganosamente os fazia pensar que eram melhores ou menos pecadores do que os gentios, do que nós. Primeiro, Paulo destrói aquela falsa confiança que eles tinham na sua religiosidade, pelo fato de que eles eram judeus, e eles se vangloriavam na sua posição religiosa, pensando enganosamente que isto lhes traria algum mérito diante de Deus, a tal maneira que eles não precisassem de arrependimento e fé na pessoa de Jesus. Paulo destrói também, conforme vimos, a falsa confiança deles, de que a sua moralidade os tornava menos pecadores do que os gentios. Devido à sua moralidade, a uma observância legalista, a lei, eles assim se sentiam melhores do que os gentios por serem portadores da lei e terem uma certa devoção a ela. E Paulo destrói essa falsa confiança, dizendo para eles que aquela moralidade legalista, externa, não era suficiente para perdoar os seus pecados, para impedi-los de serem transgressores da lei de Deus, e que o que eles precisavam verdadeiramente era de Jesus Cristo, para viverem em plena obediência ao Senhor. No texto de hoje, o apóstolo vai destruir mais uma falsa confiança, que levava os judeus a pensar que não precisavam reconhecer os seus pecados, que não precisavam olhar para Jesus Cristo como a única salvação para as suas vidas. Que confiança é esta que o texto apresenta? Era falsa, enganosa e ludibriante confiança de que práticas religiosas colocam o homem numa relação correta com Deus. Paulo vai destruir totalmente esse pensamento dos judeus, porque eles se agarravam numa prática religiosa, entre outras, mas em especial a que o texto menciona, no rito da circuncisão, que era uma cerimônia religiosa para o povo de Israel. E eles se agarravam nesse cerimonialismo religioso, nesse rito judaico, para esconder os seus próprios pecados e enganosamente pensar que não precisavam da salvação que vem por meio de Jesus. Talvez você aqui nesta noite esteja se agarrando a algumas falsas esperanças de salvação. Talvez você esteja se agarrando e se enganando nas suas práticas religiosas. Talvez você pense que ir à igreja, ouvir a igreja como você está aqui nesta noite é suficiente para lhe salvar. Talvez você pense que boas obras vão lhe salvar. Talvez você pense que uma moralidade externa
seja suficiente para lhe salvar, para lhe perdoar os seus pecados. Mas eu quero dizer para você nesta noite, isto tudo é sem valor algum diante de Deus quando o assunto é a salvação da sua alma. Porque o único que pode lhe salvar, que pode lhe libertar da condenação do pecado, que pode lhe dar do perdão de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Precisamos aqui saber que a circuncisão era um pequeno corte que o judeu fazia em uma criança do sexo masculino. Ao 8º dia de nascido, esse corte era feito, esse pequeno corte era feito no órgão genital masculino. Tá? Esta prática foi instituída por Deus no contexto da aliança com Abraão, lá no capítulo 17 do livro de Gênesis. E por qual objetivo Deus fez isto? Não foi com o objetivo de que, ao circuncidar, a pessoa não precisasse da salvação que vem dele. Ao contrário, foi com o objetivo, meus queridos irmãos, foi com o objetivo de mostrar que isto era um sinal externo de que aquele povo estava incluso na aliança que Deus havia feito com Abraão. Em outras palavras, a circuncisão era um sinal externo que mostrava que aquele povo pertencia a Deus. Mas no decorrer dos séculos, este propósito da circuncisão foi sendo distorcido, de tal maneira de que no tempo de Jesus, os judeus já não compreendiam a circuncisão como um sinal externo da fé verdadeira em Deus, e usavam a circuncisão para barganhar com Deus, para quererem assim se justificar diante da justiça de Deus. De tal maneira que um judeu circunciso, ele acreditava que ele não passaria pela condenação divina, ou que ele não seria condenado, embora a sua vida assim testemunhasse o contrário, irmãos. Então veremos nesse texto que nenhuma prática religiosa concede salvação automática a nenhum pecador. E nisto Paulo, então, vai nos ensinar que todas as práticas religiosas do homem são inúteis para alcançar a salvação e livrar o pecador do juízo de Deus. Repito, todas as práticas religiosas do homem são inúteis para alcançar a salvação e livrar o pecador da ira vindoura de Deus que está sobre ele. Isso vai nos ser ensinado por meio de duas verdades. A primeira verdade é a seguinte: as práticas religiosas são ineficientes para a obediência que Deus requer do pecador. Versículo 25 a 27, nós podemos estudar isto. Tá? Os judeus, como já mencionado, eles baseavam o seu relacionamento com Deus no cerimonialismo da circuncisão. Mas aqui nestes versículos, Paulo vai mostrar pelo menos 3 equívocos deles. Em primeiro lugar, Paulo vai mostrar-lhes que a circuncisão deve ser entendido no contexto da obediência a Deus. Isso está no verso 25. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se, porém, és transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Meus irmãos, Paulo aqui está como um arqueiro habilidoso. Aquele arqueiro que nunca erra o alvo. E Paulo acerta o alvo. Mas ele não apenas acerta o alvo neste momento, que é aquele coração enganoso dos judeus, mas ele faz sangrar aquela falsa segurança que os judeus tinham de confiar a sua relação com Deus nos ritos da circuncisão, nas práticas da religião judaica, irmãos. Paulo os lembra de que a circuncisão é um lembrete externo
de uma obrigação moral de obediência a Deus como povo da aliança. Nisto, a circuncisão é semelhante ao batismo nos dias de hoje. O batismo, ele é um testemunho público de um compromisso que você fez com Deus de obediência e fé por meio de Jesus Cristo. E sempre que você pensa e repensa no seu batismo, sempre que você ver alguém descendo as águas batismais, isto é um lembrete de que você também tem uma obrigação moral de obedecer a Deus como parte do povo da aliança dele, como parte do povo que foi alcançado pelos méritos da morte de Jesus Cristo. E Paulo esmaga aquela falsa confiança dos judeus, ao mesmo tempo que busca corrigir aquele entendimento errado de que alguma prática religiosa poderia livrá-los da condenação dos seus pecados e qualificá-los à obediência a Deus, irmãos. Meus queridos, Deus requer um padrão de obediência muito alto de nós. E é por isso que nós temos, por exemplo, os 10 mandamentos. Cada vez que você ler os 10 mandamentos, a cada mandamento daquele, isso deve lhe humilhar e lhe fazer chegar à convicção de que o padrão que Deus requer de obediência é alto demais para que você consiga alcançá-lo. Por exemplo, Deus tem um padrão quando Ele diz de obediência, quando Ele diz, não adulterarás. E você pode dizer, eu não adultero, nunca cometi isso, nunca fui infiel ao meu cônjuge. Mas quando você vai lá para o Novo Testamento, onde Jesus Cristo traz uma compreensão mais clara dos 10 mandamentos, agora no contexto da graça, Jesus diz que aquele que olhar de forma impura para uma mulher, já cometeu adultério no seu coração. Será se nunca passou um tipo de pensamento impuro no seu coração? E nesse contexto, meus queridos, esta obediência a Jesus só é possível por meio, a Deus só é possível por meio da fé a Jesus. Nenhuma ação humana é suficiente, meus queridos, para qualificar o homem a viver em perfeita obediência a Deus. Por isso Paulo coloca no verso 25 que a prática da circuncisão tem que ser entendido no contexto da obediência, mas no contexto da obediência fundamentada na graça de Deus. Por isso, ele diz, a circuncisão tem valor se obedecerdes à lei. Esta expressão não se refere à perfeita obediência da lei, porque com isso Paulo estaria se contradizendo, porque ele nos ensina que é impossível que o homem cumpra toda a lei. Mas isso está sim se referindo à compreensão da circuncisão no contexto da obediência pela fé, conforme a aliança feita com Abraão. E a aliança feita com Abraão foi baseada no contexto da graça, no contexto da fé, e não pelas obras da lei. E esta obediência à lei aqui, então, deve ser entendida no contexto da graça, no contexto da fé no Senhor Jesus Cristo, que conduz o pecador à salvação, que o qualifica a obedecer a Deus de todo o coração. Em outras palavras, Paulo está dizendo para eles, olha, a circuncisão e nenhuma outra prática religiosa isenta e nem substitui a obediência a Deus por meio da fé em Jesus Cristo. De igual modo, meus queridos, acredite, não há proveito em alguém ter sido batizado, em alguém ser membro de uma igreja, cantar na igreja, participar da ceia do Senhor, ouvir centenas ou milhares de mensagens e até mesmo pregar, cantar no ministério de louvor, se o seu coração não estiver rendido à obediência por meio da graça e da fé em Jesus Cristo. Por isso ele diz, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou circuncisão. Essa parte do texto significa que era inútil aos judeus confiar a sua relação com Deus no rito da circuncisão, visto que isso não os impedia de pecar, não os impedia de transgredir a lei.
O termo transgressor aqui significa, literalmente, cruzar uma linha, atravessar uma linha proibida. Nenhuma prática religiosa, meus queridos, pode nos impedir de cruzar esta linha, que é a desobediência a Deus. Somos transgressores, somos violadores dos mandamentos de Deus. Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus estabeleceu limites aos quais não poderiam ser ultrapassados. Porém, eles ultrapassaram esta linha quando buscaram satisfazer os desejos da sua carne, e não adiantava querer agora esconder isso com algumas práticas religiosas. Eles quebravam o preceito da aliança, e ao fazer isso, diz o apóstolo Paulo, vocês são igual aos incircuncisos, vocês são igual aos gentios, vocês são tão pecadores quanto aqueles gentios lá do capítulo 1. Por isso ele diz, se és porém transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, você, ao transgredir a lei, você está agindo em conformidade com aqueles que não conhecem a lei, que transgridem a lei, que violam a obediência que Deus requer. Eu diria que, de igual modo, ser batizado, pertencer à membresia de uma igreja local não salva ninguém, meus queridos, não salva ninguém, não capacita ninguém a obedecer a Deus, porque essa obediência tem que ser entendida no contexto da graça de Jesus. Em seguida, Paulo nos mostra um outro erro desses judeus. E ele vai mostrar que a circuncisão deve ser compreendida como símbolo da verdadeira conversão a Deus. Foi com esse propósito, e nós vamos ver também mais à frente isto, meus queridos, também que a circuncisão foi dada como um símbolo externo de uma mudança interna de coração. Verso 26, se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada circuncisão? Os judeus aqui, com essa pergunta, Paulo os coloca no canto da parede. E a resposta não requer outra coisa, senão, sim, Paulo, você tem razão. Você tem razão. Quando os incircuncisos, os gentios, observam os preceitos da lei, Paulo, eles são considerados circuncisão. Ou seja, eles são considerados como judeu, como povo de Deus. O incircunciso que observa os preceitos da lei aqui se refere aos gentios, a todos aqueles que não eram judeus, mas aos gentios que haviam crido no Senhor Jesus Cristo. Paulo está então dizendo o seguinte, perguntando para eles o seguinte, porventura, ó judeus que confiam na circuncisão, porventura aqueles gentios que não têm lei, mas quando eles creem em Jesus Cristo, eles se arrependem dos seus pecados e por meio de Jesus eles passam a viver em fidelidade e obediência a Deus, observando as normas do pacto da aliança, eles também não são considerados povo de Deus? Sim, meus queridos, são considerados povo de Deus. Porque para que um pecador entre, ou faça parte deste povo que o Senhor está juntando nos quatro cantos da terra, ele não precisa praticar nenhuma obra da religião. Ele não precisa ser uma pessoa moralista, tão somente ele precisa crer no Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, judeus, quando os gentios creem no Senhor Jesus, por meio de Jesus, em virtude da fé em Jesus como seu Salvador pessoal, eles passam a obedecer às normas da lei e devem ser considerados como povo de Deus. É claro que a obediência à lei aqui não é aquela obediência perfeita à lei lá dos 10 mandamentos e em outras expressões presentes no Antigo Testamento. É uma obediência mediada pela pessoa de Jesus. Paulo está dizendo que o gentio, embora não seja circuncidado na carne, como o judeu era,
mas pela fé em Jesus Cristo, ele vive em obediência a Deus, semelhante aos judeus que faz parte da aliança e deve ser considerado como alguém que integra a família de Deus, espiritualmente falando. Neste sentido, meus queridos, a incircuncisão apenas simbolizava a verdadeira conversão a Deus, por meio da qual o pecador faria parte do pacto da graça que o colocava diante, que o integrava como o povo de Deus. Os judeus deveriam ter compreendido isso. Deveriam olhar para a circuncisão no contexto simbólico de uma verdadeira conversão de obediência a Deus por meio da graça. Mas aí, em seguida, terceiro lugar aqui, Paulo vai mostrar que a circuncisão não livraria o judeu do juízo vindouro de Deus. Assim como nenhuma prática religiosa dos nossos dias pode livrar você da ira de Deus, Paulo vai dizer aos judeus: olha, judeu, essa cerimônia religiosa, esse rito judaico, jamais pode livrar você do juízo de Deus. O verso 27 diz: e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, ou seja, observa a lei conforme lá no verso 26, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Esse versículo é uma conclusão lógica retida da pergunta do versículo 26. E a expressão eles julgarão a ti não significa que nós, gentios, não judeus, estaremos assentados no tribunal de Deus e iremos julgar, condenando ou absolvendo os judeus. Não é isso. Mas significa sim que seremos usados como exemplo de salvação pela fé na pessoa de Jesus Cristo. É nesse contexto que Jesus, lá em Mateus 12:41, diz que no dia do juízo os ninivitas vão se levantar e vão condenar os judeus, porque os judeus ouviram as boas novas da salvação e não se arrependeram dos seus pecados. Os ninivitas ouviram a pregação do evangelho por meio de Jonas e se arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor. Lá em Mateus 12:41 diz assim, Jesus dizendo: ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Por rejeitarem a Jesus, meus queridos, ou qualquer pessoa que assim fizer, está perdido na condenação dos seus pecados. E no dia do julgamento, nós seremos sim um exemplo de salvação unicamente pela fé em Jesus. E aqueles que confiaram a sua salvação nas obras da religião serão condenados. E terão que lidar com os efeitos da sua condenação. Os gentios, mesmo não tendo a lei, nem o sinal da circuncisão no seu corpo, mas que creram em Jesus Cristo, vão ser testemunhas de que os judeus estão sendo condenados por causa da sua falta de fé na pessoa de Jesus. E isso não apenas contra os judeus, contra qualquer outra pessoa. Isso porque os gentios compreenderam o seu estado de pecado, coisa que os judeus assim não queriam fazer. Compreenderam as boas novas da salvação trazida por Jesus, coisa que os judeus se negavam a fazer. Os gentios se arrependeram e creram na pessoa de Jesus, na sua obra redentora no seu favor. Os judeus se negavam a fazer isto. Os gentios desistiram de suas vidas de pecado, se converteram de todo o coração ao Senhor e passaram a servir como o único Deus das suas vidas, coisa que os judeus se negaram a fazer. Logo, em Cristo, os gentios se tornaram cumpridores da lei e obtiveram a salvação pela graça tão somente. Portanto, meus irmãos, de fato estamos vendo que todas as práticas religiosas do homem são ineficientes para a salvação da sua vida e para o livramento do juízo de Deus que está para vir sobre ele.
E isso está sendo mostrado nesse texto por meio de duas verdades. A primeira verdade é que as práticas religiosas são ineficientes para a obediência que Deus requer do pecador. Deus tem um padrão de obediência, mas o pecado nos fez transgressores desse padrão. E somente por meio de Jesus nós podemos viver obedecendo a Deus. A segunda verdade é que as práticas religiosas são ineficientes para a conversão que o pecador tanto precisa, meus irmãos. Sim, a circuncisão era também um símbolo externo da conversão que deveria acontecer no coração. Mas a circuncisão em si jamais poderia converter o coração de um pecador a Deus. Veja comigo versos 28 e 29. Veja em primeiro lugar que o texto vai mostrar que os judeus se preocuparam mais com a aparência de que com a mudança de coração. Mais com as práticas religiosas do que com o seu próprio coração pecador, meus queridos. O verso 28 diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Como símbolo da aliança, a circuncisão era sim um ato externo, mas que testemunhava de uma mudança de coração. Era símbolo da conversão a Deus e de uma vida de temor e de obediência ao Senhor. A circuncisão era a evidência externa de que o coração do pecador havia sido curado do mal do pecado e havia sido inclinado para viver em obediência a Deus. E é por isso que, não tendo compreendido isso, Paulo vai mostrar que negativamente o judeu e a verdadeira circuncisão não são apenas externamente ou externos. O judeu aqui, a expressão é judeu, não é judeu quem o é externamente. Paulo está dizendo, olha, o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita, o verdadeiro integrante do povo de Deus não é apenas aquele que teve o privilégio de nascer fazendo parte do povo hebreu. Não é a sua posição que vai fazer você um verdadeiro crente diante do Senhor. E Paulo diz também, olha, não é esse ato externo da circuncisão que vai fazer com que você verdadeiramente seja povo de Deus. Não é a sua posição religiosa, não é a sua prática religiosa que vai fazer com que você seja aceito diante de Deus como filho dele, como uma pessoa perdoada, remida dos seus pecados. Então, o verdadeiro judeu aqui se refere àquele que, dentre a nação hebreia, foi chamado especificamente para servir ao Senhor e que teve no seu coração a cirurgia feita pela graça divina. Estes que foram chamados, ou nestes que foram chamados, Deus opera diretamente no seu coração e muda as suas vidas para viverem em louvor e gratidão ao Senhor. Este é o verdadeiro israelita em quem não há dolo, conforme também ensina o Novo Testamento. Meus queridos, muitos judeus se consideravam verdadeiros adoradores a Deus, mas as suas vidas negavam a sua suposta fé. Embora sim eram pessoas religiosas, praticantes, fiéis da religião, mas deixaram de perceber de que a religião sem Cristo é algo inútil, porque não pode salvar um pecador. Infelizmente, ainda hoje, a religiosidade tem cegado muitos pecadores e tem impedido que eles vejam a beleza da graça salvadora de Jesus, e tem impedido que os seus corações sejam quebrantados pela mensagem da graça divina, que deveria humilhá-los, que deveria reconhecer os seus pecados e chamá-los a crer em Jesus para a sua salvação. É lamentável, meus queridos, mas também nos nossos dias, como nos dias de Paulo, há muitos pecadores agarrados em suas práticas religiosas,
vivendo uma vida apenas de aparência, sem nenhuma mudança de coração, porque ainda não foram alcançados pela graça vivificadora de Jesus Cristo. Os judeus viviam uma aparência, e Paulo está dizendo isso é inútil. Isso é inútil. Porque o verdadeiro judeu, o verdadeiro povo de Deus, não é aquele que vive apenas experiências externas. É aquele que verdadeiramente foi circuncidado no seu coração. Isso nos leva depois ao verso 29, em que Paulo vai mostrar que os judeus não compreenderam que a circuncisão era apenas um simbolismo daquilo que Deus faria por meio de Jesus no coração do pecador. O verso 29 diz: porém, judeu é aquele que o é interiormente, aqui no coração. E circuncisão não é apenas esse ato externo na carne, mas é aquela que é do coração no espírito. Paulo está mostrando que o verdadeiro judeu, ou seja, aquele que foi justificado unicamente pela fé, que foi perdoado unicamente pelo sangue de Jesus, que foi salvo unicamente pela graça, não é quem foi circuncidado apenas na carne, mas acima de tudo é aquele que foi circuncidado no seu coração. Poderia haver, e certamente havia, muitos judeus circuncidados na carne, mas perdidos nos seus pecados. Mas ninguém que foi circuncidado no coração está perdido nos seus pecados, porque de lá ele já foi redimido por meio de Jesus. Meus irmãos, a palavra circuncisão significa cortar ao redor. E se refere a um pequeno corte feito no órgão masculino ao 8º dia de nascido. Era prática judaica. Jesus, por exemplo, passou por isso. Ao 8º dia de nascido, ele foi levado ao templo para se submeter a esta prática. Na ocasião, se era oferecido sacrifício de acordo com a posse da família. Se tinha condições de oferecer um cordeiro, sacrificava um cordeiro. Se não, oferecia uma rolinha, uma pomba, ou algo que estivesse dentro do seu contexto. Mas Paulo vai ensinar agora que isto tudo apenas aponta, ou era símbolo, de uma cirurgia, porque a circuncisão era uma mini cirurgia. E Paulo vai mostrar que a circuncisão era apenas símbolo de uma cirurgia que Deus faria com o bisturi da graça no coração do pecador. Paulo lembra que esse ato apenas representava algo que Deus faria no coração de um pecador. E lembra, ou relembra sim, porque isso já está lá no Antigo Testamento, quando a circuncisão foi instituída. É por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, o Senhor diz assim: tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. E aí o verso 16 traz o seguinte. Aqui foi o verso 15, o verso 16 diz o seguinte: circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz para Deus. Meus queridos, Deus é quem opera essa cirurgia salvífica no coração do pecador. Com esse bisturi da graça divina, Ele vai cortando ao lado do nosso coração, vai removendo as durezas do pecado, até que este coração se torne contrito, se torne quebrantado para a mensagem do Evangelho, se convença dos seus pecados e creia em Jesus como seu Salvador. Somente quando essa cirurgia feita por Deus no coração de alguém é realizada, é que o pecador pode amar e servir a Deus de forma sincera e não apenas de aparência. E é nisso também que lá em Deuteronômio, agora no capítulo 30, no verso 6, diz o seguinte: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. E Moisés aqui está escrevendo para o povo judeu, que já era um povo circuncidado na carne.
E agora ele está dizendo: o Senhor teu Deus vai circuncidar o teu coração e o coração da tua descendência. E qual o propósito de Deus fazer isso? É dito: para amares a Deus, para amares o Senhor teu Deus. De que forma? De todo o coração, de toda a alma, para que vivas. Somente quando Deus faz uma cirurgia em nós, remove as impurezas do coração, remove a dureza do nosso coração, é que somos qualificados para amar ao Senhor de todo o coração, para servi-lo de toda a alma, e assim viveremos eternamente, irmãos. Portanto, Paulo esmaga aquela falsa confiança dos judeus de que eles poderiam ser salvos simplesmente porque eram judeus circuncidados. Paulo mostra que a salvação acontece quando Deus converte o coração do pecador, e nenhuma prática religiosa pode fazer isto. É por isso que também lá em Colossenses, capítulo 2, no verso 11, Paulo diz assim: agora, por estarem unidos com Jesus, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, como era feita com os judeus, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual fomos libertados do poder da natureza pecadora. Só quando Deus trabalha no coração de alguém, converte o coração de um pecador a Ele, é que ele pode ser liberto da condenação do pecado, meus queridos. E Ele faz isto, cortando o nosso coração ao derredor, quebrando as forças do pecado que nos escraviza, removendo de nós a imundícia que nos condena e nos levando até Jesus para reconhecer que somos pecadores e que só Ele pode nos salvar. Em terceiro lugar, é enfatizado que a salvação, ou seja, essa conversão, é unicamente pela graça e não por obras. Vou ler novamente o verso 29. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Neste versículo aqui, irmãos, podemos ainda ver algumas verdades referentes à conversão que Deus realiza no coração do pecador. A primeira verdade aqui é que na conversão, o coração de pedra ele é removido e substituído por um coração de carne, um coração contrito, um coração quebrantado, que agora vai ser inclinado a adorar verdadeiramente a Deus. Por isso o texto diz que a circuncisão verdadeira, a cirurgia da graça divina, é feita no coração. É ali onde Deus opera a transformação para as nossas vidas. Outra verdade aqui que o texto mostra, esse versículo mostra, é que a conversão é obra do Espírito Santo no coração do pecador, que o convence dos seus pecados e o leva ao arrependimento e fé em Jesus Cristo e o renova para servir a Deus. É no coração, mas diz o texto, no Espírito. Infelizmente, a revista atualizada coloca a palavra Espírito com E minúsculo, mas ele deveria estar com E maiúsculo, porque se refere ao Espírito Santo. E o propósito do texto é dizer que é o Espírito Santo quem convence o pecador do seu estado de pecado, da justiça e do juízo divino que está para vir sobre ele se ele não se arrepender. Que é o Espírito Santo que atua no coração de um pecador, que o convence da sua necessidade de graça por meio de Jesus. Meus queridos, nenhum pecador pode vir a Cristo se o Espírito Santo não o levar até o Senhor Jesus, o convencendo de que ele de fato precisa de Jesus. Uma outra verdade presente aqui, nesse verso, é que a conversão é unicamente pela graça, sem nenhuma contribuição das obras humanas. Porque o texto diz que esta circuncisão, esta operação divina no coração do pecador, é no coração, é por meio do Espírito e não é segundo a letra. A letra aqui se refere à lei. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, a conversão a Deus,
acontece no coração por uma obra do Espírito Santo e não pela prática da obediência à lei. E sabe por quê, meus queridos? Porque ninguém pode obedecer perfeitamente à lei. Porque a lei não foi dada como propósito para salvar o pecador. A lei foi dada no propósito de humilhar o pecador, de fazê-lo reconhecer os seus pecados e apontar para ele que a salvação está em Jesus. A salvação, a conversão é pela graça, sem nenhum merecimento seu. A outra e última verdade que podemos ver nesse versículo, que a conversão resulta na aceitação do pecador por parte de Deus. Por isso o texto diz, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, em cujo louvor aqui se refere em cuja aceitação vem de Deus e não dos homens. É Deus quem aceita o pecador como filho seu, como parte do seu povo. Não é homens. É o próprio Deus que está dizendo que se o seu coração for convertido pela ação do Espírito Santo, pela operação da graça, Ele vai te aceitar como povo dele, redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, diríamos que o verdadeiro judeu é aquele que interiormente foi alcançado por Deus. Que a verdadeira circuncisão é aquela realizada no coração e não na carne. Que a verdadeira conversão é aquela realizada pelo Espírito Santo e não pelas obras do homem. E que a verdadeira aceitação do pecador vem de Deus e não dos homens. Neste sentido, podemos dizer que todo pecador que ouviu o chamado da graça divina, que teve a cirurgia no seu coração realizada por Deus, e respondeu em arrependimento, em fé em Jesus, pode sim ser chamado, eis aí um judeu em quem não há dolo. Em outras palavras, este pode ser considerado povo de Deus. Nossa conclusão, meus queridos, relembrando, de fato, sem Jesus, a religiosidade de alguém não vale nada, é lixo. É esterco humano. Não passa de trapo de imundícia, como diz o profeta Isaías. E isto porque as práticas da religião não têm nenhum valor no tocante à salvação que você tanto precisa. Porque as práticas religiosas não são suficientes para levar você a obedecer a Deus, para lhe livrar da condenação dos teus pecados. E isto porque, conforme vimos, as práticas religiosas são insuficientes para a obediência que Deus requer do pecador. E as práticas religiosas são insuficientes, ou ineficientes, o termo que usamos, para a conversão que o pecador tanto precisa. Mas você pergunta, que temos nós a ver com isso? Visto que nós não somos judeus, nós não praticamos a circuncisão. Então, como que esse texto que fala especificamente da circuncisão pode ser aplicado ao seu coração, pode ensinar ao seu coração nesta noite? Eu lhe responderia que o texto mostra para você também que as suas práticas religiosas são ineficientes para lhe salvar. Que as suas práticas religiosas são ineficientes para lhe absolver da condenação do teu pecado que está sobre você, do castigo da ira divina que está sobre você. E por isso você deve também vir a Jesus. Meus queridos, religiosidade não salva. Deixa eu te dizer, talvez a serventia, negativamente falando, que suas práticas religiosas podem ter no dia do juízo. Sabe o que elas vão dizer para você? Que a sua condenação é justa, que já era justa, mas a sua condenação é ainda mais justa e ainda mais indesculpável. Porque você ouviu o Evangelho por tantas vezes e ainda assim não se converteu a Jesus Cristo. As tuas práticas religiosas vão ser um dedo que vai estar te acusando no dia do juízo final. Para dizer para você, você esteve na igreja, você até foi batizado,
Por algum tempo você ouviu muitas e muitas vezes o Evangelho. Talvez dizer que você ouviu centenas e milhares de pregações, mas mesmo assim o seu coração permaneceu endurecido. E por isso você estará sendo justamente condenado pelos teus pecados. Por isso não tente buscar esconderijo nas suas práticas religiosas como fizeram os judeus, mas corra aos braços de Jesus Cristo. Reconheça que você é pecador, que você necessita da salvação e que salvação só pode ser encontrada na pessoa de Jesus. Reconheça que todas as coisas que você possa vir a fazer são inúteis para conquistar o favor da graça divina. E isso nos remete a 3 aplicações finais. Primeira, nós precisamos ter um entendimento correto das boas novas do Evangelho. Você que está aqui nesta noite, que ainda não conhece a Cristo, precisa ter uma compreensão correta do Evangelho. Foi por falta desta compreensão que tantos e tantos judeus foram condenados. Foi por falta dessa compreensão das boas novas do Evangelho que tantos e tantos judeus, neste momento, estão agonizando no fogo do inferno porque não creram em Jesus Cristo. Jesus é as boas novas de salvação para a sua vida. Jesus foi enviado de Deus para vir a este mundo, para lhe persuadir do seu estado de pecado e da salvação unicamente nele. E você precisa compreender essas boas novas de salvação que Deus enviou ao teu coração. Porque se você não fizer isto, você vai fazer companhia a muitos judeus, e não apenas judeus, mas e muitos dos gentios, que ao decorrer da história não entenderam que as boas novas é a boa notícia de Deus para o seu coração, de que Jesus morreu para lhe salvar dos teus pecados. Tenha uma compreensão correta das boas novas de salvação, porque somente quando você compreende elas, é que você vai crer e ser salvo por meio de Jesus. E é claro, quando nós falamos boas novas, estamos falando a respeito do próprio Evangelho. Estamos falando da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Estamos falando daquilo que Jesus fez pela sua vida lá na cruz do Calvário. Segunda aplicação, precisamos ter um entendimento correto da salvação unicamente pela graça. Os judeus falharam, meus queridos. Os judeus desse texto e tantos outros, como gentios também, muitos falharam em compreender esta verdade central das Escrituras, que a salvação de um pecador é pela graça, não é pelas obras. Por isso Paulo escreve aos Efésios 2:8, para dizer que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então pare de querer ser salvo pelos seus próprios meios. Pare de querer barganhar com Deus porque você vem à igreja, porque você talvez até lê Bíblia, ora a Bíblia. Pare de fazer isso é inútil. A salvação é pela graça, não é pelas tuas obras. A salvação é um favor imerecido de Deus. Você é um miserável pecador que só merece ser condenado, mas Deus, na sua graça, Ele te favorece e diz: eu quero te salvar por meio da morte do meu filho. E você tem que entender isso, porque se você não compreender esta verdade, você jamais vai vir a Jesus Cristo para ser salvo pela graça. Você precisa entender que a salvação pela graça é uma necessidade que você tem e que não pode ser alcançada de outra forma, senão por meio do favor de Deus para com a sua vida. Entenda essa verdade nesta noite. E a terceira e última aplicação, eu digo: saia daqui com o entendimento correto da verdadeira conversão e as suas implicâncias no exercício da fé. Saia daqui ciente de que a verdadeira conversão é uma mudança no coração do pecador. Uma mudança realizada pelo próprio Deus. E que quem já se beneficiou dessa conversão precisa agora viver conforme algumas implicâncias dela. Ele vai sim praticar, não qualquer religião, mas a verdadeira religião que é Cristo Jesus. Agora com um novo coração,
com uma vida transformada, dando testemunho do que Deus fez na sua vida, adorando sinceramente ao Senhor, lendo a Bíblia, orando, sendo batizado, participando da ceia, cantando na igreja, louvando ao Senhor. Mas não como um meio de ser salvo, mas como resultados da conversão que Deus já operou no seu coração. Que Deus nos abençoe a sermos esta igreja que viva conforme a fé em Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.